Ei, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Chegou muita gente aqui devido ao a primeira parte do meu testemunho, do meu relato, do sofrimento do abuso, né? Chegou muita gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui para agregar na vida de cada um, tá bom? E hoje eu vim trazer aqui para vocês a segunda parte do meu testemunho, né? Por quê? Porque eu sofri um abuso na infância, pai, né? No caso, e com isso cresci uma criança traumatizada. E trouxe esses traumas para até a minha vida adulta, né? Sofrendo muito tempo devido a esses traumas. E foi conhecendo, né? Foi me conhecendo, conhecendo a psicanálise, que hoje eu ressignifiquei a maioria dos meus traumas, tá? Porque muitas vezes também a gente vai se descobrindo no decorrer do caminho, né? E hoje o meu propósito aqui também é ajudar mulheres, né? Mulheres que passaram pelo abuso na infância e hoje carrega essas bagagens que muitas vezes não é delas, né? Carrega e somatiza e vive em um ciclo de comportamentos que muitas vezes disfuncionais, que atrapalha toda a sua trajetória. Então eu vou trazer aqui agora um pouquinho desses traumas que eu trouxe para minha vida adulta, para minha adolescência, tá bom? E eu vou compartilhar aí com vocês. Então, logo após, né, que o meu pai, igual eu falei, foi preso, e aí a gente foi morava já com a minha avó. Logo passou um tempo, a gente mudou de lá, né? E com isso eu fui morar em outra cidade, mais perto dos meus parentes, com a minha avó e minha mãe e meus irmãos. E eu sempre, hoje olhando para trás, eu era uma criança que não era alegre. Esses dias eu tava olhando uma foto minha que está lá no Instagram. Para quem não me segue, eu vou deixar aqui, você pode ir lá conferir. Eu tava olhando e eu era uma criança que não sorria. E eu lembro também que a minha mãe falava que eu chorava muito. Eu era uma pessoa muito chorona. Só um pouco até hoje, mas hoje eu já sei e tento ressignificar esse comportamento, né? Mas é uma criança muito chorona. E com isso veio outros vários traumas que eu sofri, né? Eu era uma criança também que tinha muito medo. Pensa numa criança que tinha medo. Medo de ficar sozinha, medo de estar com outras pessoas, medo de estar com homens, na verdade. Eu tinha muito medo. E eu lembro, há um tempo atrás, eu quero até aqui relatar para vocês, que quando eu comecei o processo de autoconhecimento, de fazer análise, de fazer a terapia, eu lembro que uma vez eu tinha ido pegar um Uber. Eu já era casada, hoje sou mãe de 2 filhos, né? Eu tenho uma moça e um rapazinho, um adolescente. E eu lembro que uma vez eu pegando o Uber, eu fiquei tão desesperada quando eu me vi no Uber sozinha, que começou a faltar a minha voz. Eu não conseguia falar. Eu comecei a tossir e eu não falava. E olha que era coisa assim, pertinho de 10 minutos. Mas eu nunca gostava de ficar com homens em lugar sozinho. Isso foi um trauma também que eu trouxe da minha infância. Eu tô olhando para baixo porque eu anotei algumas aqui, tá? Eu também sofria com muita baixa autoestima. Eu era uma pessoa assim que tinha uma baixa autoestima, porque muitas vezes as pessoas acham que baixa autoestima é ligada à aparência, mas não era. Eu tinha não sabia quem eu era. Eu tinha uma identidade distorcida. Eu achava que para mim agradar os outros, eu tinha de fazer tudo para todo mundo. Eu era aquela pessoa que era louca do presente, louca de se doar para os outros, deixar de fazer pra mim, pra fazer pro outro. Não tô falando que é egoísmo, mas eu tô falando assim da pessoa deixar de viver a vida pra estar sempre ali agradando o outro, porque senão o outro vai embora, senão o outro não vai gostar. E eu era assim, eu era uma pessoa que tinha assim uma baixa autoestima, eu não me cuidava, eu não cuidava de mim, da minha saúde. Por quê? Porque eu tinha
vivi em função de agradar os outros. Eu lembro que pessoas que eram próximas de mim falavam: Natália, eu não sei por que você faz tanto isso. Por quê? Porque eu vivia para agradar as pessoas. Eu queria agradar todo mundo, eu queria fazer tudo para todo mundo, mesmo que isso me custasse muito caro, eu abria mão de mim para fazer para os outros. E outra coisa que também, eu não confiava, né? Igual eu falei, eu não confiava em ninguém. Ninguém. Eu não confiava, e com isso também veio muitas doenças no meu corpo. A somatização. Eu não falava, né? Eu não falava para ninguém sobre as minhas dores, eu não conhecia, eu achava que aquilo ali eu tinha de esconder, porque era muito feio também, né? O que tinha feito comigo, isso é um trauma também, que a gente fica assim, se escondendo, eu se escondia, então eu não falava, né? E aí, com isso, veio a somatização no meu corpo. As doenças psicossomáticas, né? Várias doenças no meu corpo. Eu sofria demais, eu sofria muita enxaqueca, muito mal-estar. Eu somatizei muito no meu corpo. Por quê? Porque eu tinha uma identidade distorcida, né? De quem eu era. Eu não sabia quem eu era, eu achava que... E o sentimento de culpa também, né? A gente, quem passa pelo abuso, carrega aquele sentimento de culpa, dela ser culpada, de ter que esconder, né? Que talvez aquilo ali aconteceu com ela porque ela teve uma certa culpa sobre aquilo. Então, assim, eu vivia com isso tudo, né? Me escondendo, não sabia quem eu era. E uma das coisas também que eu sofri muito, e foi depois de adulta, eu ia para a igreja. Eu lembro que quando eu mudei para cá, passou um tempo, eu comecei a ir para a igreja. Depois eu casei também, fui para a igreja, mas eu não tinha relacionamento com o Senhor. Eu não tinha relacionamento com o Senhor. Eu achava que Deus estava distante de mim. E aí eu não conseguia ter aquele relacionamento com o Senhor, levando para lógica, né, que todos nós, né, vemos Deus como uma figura, né, de homem. E aí uma pessoa que teve um homem que era para cuidar, maltratou, então ela acha assim que nenhum outro vai prestar. E com isso eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia, mas eu não tinha aquela conexão com o Senhor. Eu não conseguia ter aquela conexão com o Senhor. E outra área também que eu sofria muito era quando eu casei, né? Quando eu casei, eu trouxe, eu refleti, né? Muitas das coisas que eu carregava para o meu casamento, né? Eu sofria muito e fazia também meu esposo sofrer, porque muitas vezes eu jogava a responsabilidade em cima dele, não sabendo que foi o que fizeram comigo, né? E com isso, assim, eu trouxe todas essas demandas, né, para minha vida de adulto. E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, que se você aí do outro lado passou, né, por algum abuso na infância, saiba que você não é o que fizeram com você, né? Que o Senhor te ama, o Senhor cuida de você, né? Porque muitas vezes a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue, muitas vezes, tirar esse sentimento de culpa. Mas quando a gente pega e começa a buscar um relacionamento com o Senhor muda, né? O Senhor muda de dentro para fora. E hoje eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida me levou para poder ajudar outras mulheres, né? Hoje eu me tornei uma terapeuta, uma psicanalista clínica, atendo mulheres também que muitas vezes têm essas identidades distorcidas, essas culpas, esse medo, essa baixa autoestima, essa somatização no seu corpo. Então hoje eu tô aqui com o meu propósito de ajudar você, mulher, que está aí do outro lado, que muitas vezes está sofrendo
por coisas que fizeram com você, e eu tô aqui para falar para você que você não é o que fizeram com você. O Senhor tem um plano lindo para você, tá bom? E foi um pouco dos traumas que eu trouxe para minha vida adulta, né? Dos efeitos do abuso na infância. E se você já gosta desse conteúdo, já se identificou, quer me seguir lá no Instagram, vai lá eu posto mais o meu dia a dia, tem bastante conteúdo também relacionado a isso, e precisando de qualquer coisa é só me chamar aqui.